Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A maioria dos brasileiros só se informa pela televisão. Através dela, são formadas opiniões sobre vários temas do cotidiano, inclusive, às vezes, principalmente, sobre política. Mas será que a televisão presta esse serviço com a devida qualidade? Suas mensagens dão ao telespectador a possibilidade de uma escolha consciente a partir de uma ampla diversidade de ideias? Essas são algumas das perguntas que nós faremos aos convidados do Ver TV de hoje. Vera Chaia, professora do Departamento de Política e coordenadora do NEAMP, o Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC de São Paulo. Chico Malfitani, jornalista e publicitário, responsável por várias campanhas eleitorais. E Sinara Menezes, repórter da revista Carta Capital e editora do blog Socialista Morena. Muito obrigado, Vera, Chico, Sinara, por terem aceito o convite para falarmos um pouco de algo que a televisão não fala muito, que é a política na televisão. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir um rápido VT sobre o tema de hoje. Vamos ver. A televisão é a principal fonte de informação política no Brasil. Forma opiniões, hábitos e valores. Se de um lado amplia o debate sobre os grandes temas nacionais, de outro direciona os conteúdos e transforma a notícia, quase sempre, em grandes espetáculos televisivos. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Mais de 140 milhões de pessoas estavam aptas a votar nas últimas eleições. Destas, mais de 115 milhões compareceram às urnas para decidir os rumos do país. Em números absolutos, a eleição de 2014 foi a maior da nossa história. O horário eleitoral obrigatório e os debates entre candidatos, promovidos por diversas emissoras, ampliaram a circulação de ideias políticas no Brasil. Mas passadas as eleições, o debate político praticamente desaparece da televisão. A política fica reduzida a flashes nos noticiários e entrevistas em canais fechados e nas emissoras públicas. O senhor saiu furando os postos em São Paulo. Os técnicos e os especialistas não se explicaram por que não encontraram? Ideias e opiniões divergentes que circulam na sociedade não são mais confrontadas na TV, reduzindo a possibilidade do telespectador formar a sua própria opinião. Em vários países, o debate político é diário. Os temas do dia são discutidos a partir de diferentes pontos de vista. A lot of them went abroad, where they actually were connected out there. You could look at Iraq and you had Bilal Abdullah who came back and left the car bombs in Haymarket. You could look at Somalia. Aqui no Brasil, um raro exemplo de debate político na televisão foi o programa Gazeta Meio-Dia, transmitido durante vários anos pela TV Gazeta de São Paulo. As pessoas querem votar em quem vai ganhar, o que é um grande equívoco, né? Quer dizer, para o eleitor e para a eleitora saírem ganhando, tem que votar no candidato que apresenta as melhores propostas. Não é porque fulano vai ganhar, então votando nele eu serei um vencedor. Esse raciocínio é um raciocínio distorcido, mas que ocorre muito em eleição. O sujeito quer votar em quem vai ganhar. Bom, esse aí não existe mais, já desapareceu, era o único, agora não temos nenhum. E vocês viram aquela ceninha do Newsnight na BBC, que é todo dia a política do dia nacional, internacional, está ali em debate. Falta isso, não falta, Vera, aqui na televisão brasileira? Acho que com certeza. Acho que a política desapareceu na televisão brasileira. Primeiro pelo significado da política, né? O que aparece mais nos meios de comunicação e na televisão é uma política esvaziada do seu conteúdo. É só a forma, é o acompanhamento de algumas campanhas, é a agenda do candidato. Agora, os grandes temas desaparecem. E quando existe algum programa de debate, são convidadas pessoas que pensam exatamente como o apresentador e como o programa pensa. Ou seja, não existem divergências. Eu acho que esse é o grande problema da televisão, porque o debate desapareceu e quando existe algum, todos falam a mesma linguagem, todos respeitam a mesma dinâmica do programa. Alguns são em canais fechados, porque na TV aberta você tem entrevistas, né? Um ou outro programa de entrevistas, mas de debate, de confronto de ideias, não existe. Não existe. Eu acho que nós pudemos acompanhar alguns debates que aconteceram.
agora e que foram muito interessantes, que colocaram posições divergentes. Você diz na campanha eleitoral. Na campanha eleitoral. Que é outra coisa. É outra coisa, é um outro momento, mas eu acho que a necessidade do espectador e do cidadão acompanhar a política é fundamental. Só que a política sai do esquema da televisão, porque o que predomina é a espetacularização, o entretenimento, ou seja, a política é algo tratado en passant, muito rapidamente, por obrigação das emissoras. Então, acho que esse é um lado complicador. Chico, você que já esteve dos dois lados do balcão, né, como jornalista, trabalhou na Veja, mas faz 5 muito... anos. 74 a 79. Tá bom. Grandes jornalistas, época do Mino Carta, é outra história, completamente diferente. Mas você também depois passou para a TV Globo, você trabalhou na TV Globo, na Bandeirantes, né? Trabalhamos juntos na Bandeirantes. Depois você passou para o outro lado do balcão, fazendo campanhas políticas. Como é que você vê a interferência da TV, quer dizer, a participação da TV não só nas campanhas eleitorais, mas ao longo de todo o ano e fora das campanhas? Olha, Lalo, eu acho que é brutal. Existe uma campanha eleitoral permanente nos telejornais. O que falta ao Brasil é pluralidade de informação. Você pode ver a mesma notícia que sai na TV Globo, sai na Bandeirantes, sai na Record, sai na Veja, sai na Folha, sai no Estado, com o mesmo viés. Não existe uma só realidade, existem interpretações da realidade. Diversidade, né? Se você vai na Itália, está na Itália, você compra o jornal La Repubblica, são as posições mais próximas do Partido Socialista. O Democrata Cristão é o Corriere della Serra, o antigo L'Unità, nem sei se existe ainda a posição de esquerda. Aqui é uma linguagem só. Então, o cidadão, não é só o telespectador, o cidadão brasileiro está impedido de fazer a sua escolha, não tem escolha. Existe um pensamento único que é dado pelos telejornais fundamentalmente, porque, na verdade, o principal veículo de comunicação, apesar do crescimento enorme da internet, ainda é a televisão. Ele está muito distante ainda. E o que acontece? Existe eu costumo dizer que o SPTV, o Bom Dia São Paulo, o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo, é um horário eleitoral permanente. A hora que você tem para você mostrar o outro lado da sociedade é durante aqueles 45 dias que você pode mostrar uma outra visão da sociedade para dar oportunidade para o telespectador, para ele poder olhar. Né? Se só me oferecem bife com batata, eu vou achar que só tem bife com batata. É preciso haver uma diversidade. E a televisão brasileira, a imprensa brasileira, eu que já participei anos da imprensa, né? Eu, quando entrei para ser jornalista, quando eu resolvi entrar para o jornalismo, comecei lá na Veja, foi uma escola linda, né? Eu achava que eu seria um agente da transformação da sociedade, né? Depois de alguns anos, eu vi que eu sou um agente da manutenção do sistema exatamente como ele é. Por isso que eu passei para o marketing político. Eu achei que, talvez, no marketing eu posso passar uma outra visão. E o que se faz com o marketing? Se desqualifica. Porque ele passa o quê? Uma informação diferente daquela que os telejornais mostram diariamente. Sinara, eu queria entrar por outro caminho. Claro, além da eu queria ouvir você sobre esse tema mais geral, sobre a presença da política na televisão, mas também você é uma assídua trabalhadora da internet, vamos assim dizer. Tem um blog que é bastante acessado. A internet pode fazer o contraponto, pode ajudar nesse debate em relação à TV? Bom, para começar, eu acho que não existem programas de debate na TV aberta, porque eu não consigo nem imaginar como seria. Seria super engessado, né? Porque as emissoras de TV têm uma série de compromissos que como você faria um debate político sem tocar neles? Como você faria um debate político na Globo sem falar das questões da Globo? Como você faria um debate político na Record sem falar das questões da Igreja Universal? Entendeu? Então, eu acho que eles não fazem porque seria autofágico, seria contra eles mesmos debater política na televisão. Tem um programa nos Estados Unidos que eu gosto muito, do Jon Stewart, que é um programa que mistura humor com análise política. Sim. E os Estados Unidos tem um espectro muito grande de imprensa progressista, né? Inclusive, o New York Times é um jornal para lá progressista. E o programa do Jon Stewart, que é um dos jornalistas mais influentes dos Estados Unidos hoje, é um programa progressista e que debate política e ataca a mídia.
quando que nós vamos ver isso na televisão? É impossível. Você me lembrou, antes de entrar no blog, você me lembrou o Canal 7, o canal público argentino, que tem um programa, chama 678, né? Que é de análise crítica, dura crítica da mídia, todos os dias. Eu falei do Newsnight aqui na abertura, mas a Argentina aqui do lado também tem um programa semelhante. Aqui, se você colocar isso na TV pública, eles vão dizer que é aparelhamento da TV pública, porque a imprensa ela não admite ser criticada. Eu acho isso incrível. Sobre a internet, eu quero dizer o seguinte, eu acho que se houvesse no Brasil o que eu acho que a gente devia pensar a partir de agora, um portal alternativo ao portal principal do Brasil hoje, que é o UOL, que eu considero um portal completo, porém de baixa qualidade de conteúdo. Eu acho que se a gente tivesse um portal completo, com alta qualidade de conteúdo para fazer concorrência ao UOL, a gente não precisaria se preocupar tanto, porque eu acho que vai ter web TV, vai ter rádio web, vai ter tudo surgindo a partir da web, porque daqui a pouco a TV e a web vão estar juntos, você vai poder estar em casa com a sua tela de televisão, vendo o conteúdo da web. Então, tem um contraditório, né? É o contraditório. A gente isso vai acabar logo. Esse monopólio, mesmo que não haja lei de meios, se as pessoas souberem fazer a concorrência a ele, a gente pode quebrá-lo sem precisar da lei de meios. Você está falando, eu estava lembrando do rádio também, né? O rádio também tem uma penetração muito grande, principalmente agora com essas cidades brasileiras todas congestionadas no carro, né? E o rádio, você também não tem alternativa, né, Chico? Você que ouve rádio bastante. Não existe alternativa, quer dizer, você tem, eu digo, é a mesma linha de pensamento. Na verdade, a televisão, o rádio acabam formando os valores da sociedade brasileira. Claro, vou dizer o seguinte, o velho Marx, não sou marxista, mas ele dizia as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Naquele tempo que ele escreveu, não tinha nem mimeógrafo, né? Não te imagine? Então, eu digo, a verdade, o que faz as pessoas terem aqui... Por exemplo, o que faz as pessoas hoje terem um horror pelo Venezuela, pela Bolívia, o bolivarismo, nem sabe direito o que é, porque foi uma coisa ótima para a América Latina, Simão Bolívar, tudo. É porque eles leem, ouvem os comentaristas, só que ali não tem... Então, acaba mais do que isso, acaba formando os valores da sociedade brasileira. Eu complemento. As pesquisas de opinião, quando se fazem pesquisas de opinião, do que são essas pesquisas de opinião? São exatamente um reflexo daquilo que aparece nos meios de comunicação. Exatamente. Já são viciadas na origem, né? Exatamente. Você se forma a partir dos meios. Esse conservadorismo que nós estamos vendo agora, os Datenas, os Marcelos Rezendes, tem que matar todo mundo, diminuir o menor de pedal. Quer dizer, isso vai acumulando informação e formação de valores. E não existe o contrário, não tem espaço para você discutir o contrário. Eu não estou dizendo que eles estão errados ou que eles estão certos. Só precisa do contraponto. Contraponto. Eu preciso ter alternativa. Existe em todos os países do mundo. Uma imprensa liberal e uma conservadora. Aqui no Brasil só existe a conservadora. E não permite, o que não permite é a escolha do cidadão. Não é escolha, é imposição. Só quando a coisa está afetando exatamente o seu bolso, ou a sua fome, ou a qualidade de vida, que há uma mudança. Do caso contrário, não. Eu acho que também é interessante a gente destacar os programas humorísticos atualmente, que falam só mal dos políticos, só mal da política. É verdade. Então, isso nós não tínhamos ainda tocado nesse assunto. A questão da criminalização da política. Isso talvez explique, quero ouvir a opinião de vocês, explique talvez esse número de abstenção, de votos nulos, não é? De votos nulos em branco. De uma crítica política, como se todos os políticos fossem iguais, como se política fosse alguma coisa ruim. Na verdade, claro, você não pode generalizar isso, né? E os programas humorísticos... Contribui com isso. Contribuem para isso, as charges políticas, vários programas, né, que trabalham com essa desconstrução, aí sim a desconstrução do político, das autoridades, e não é no nível de fazer uma análise crítica política, porque até pode ser, né? Ou pode inteligente, né? Inteligente, que eu acho que tem que ser. Claro. Tem que ser feito um trabalho também político em cima do humor, porque senão a política fica muito chata, né? Aliás, a crítica mais
forte que se pode fazer a um adversário é através do humor. Ela é mais contundente do que ela, mas com conteúdo, né? Não para desqualificar todo político. E a questão da corrupção, né? Parece que assim, é muito engraçado, porque do jeito que a mídia trabalha a questão da corrupção, existe o corrupto, mas não existe o corruptor. O cara que recebeu 10 é porque ele vai ganhar 90, que é o mais grave, né? Quer dizer, tão grave quanto, mas não existe. Então, existe só o... Parece que nós vivemos numa sociedade toda de vestais, todo mundo honestíssimo, empresário, e só existe um ente que é corrupto, que é o político. As informações são negadas, né? Eu tenho conversado muito com pessoas simples sobre como funcionam as campanhas políticas no Brasil. Então, eu falo para elas simplesmente isso. Você sabia que a mesma empresa que doa para o político depois fará a obra... Elas não sabem disso. Então, elas não sabem que aí está a origem da corrupção e que todo governo irá se corromper por conta desse vício de origem. E mais uma coisa, e elas ficam estupefatas. Elas falam, é mesmo? É a mesma empresa que doa para eles na campanha, depois vai fazer a obra do próprio governo? É a mesma empresa. Veja bem, algum órgão de comunicação no Brasil importante hoje apoia o fim do financiamento privado de campanha? Não, elas não querem. Que é a primeira fonte de corrupção? Não. Fim do financiamento privado de campanha. Empresa não tem que doar. Eu estou tirando em mim mesmo, né? Porque eu faço marketing político, né? Mas eu defendo o fim do financiamento privado. A lógica disso é que a empresa, não é a empresa que elege, é o cidadão que elege. E a empresa acaba elegendo. E a empresa acaba elegendo. Eu vou fazer um breve intervalo, pequeno intervalo, nós voltamos já com o Ver TV, conversando aqui com os nossos convidados sobre a presença da política na televisão brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença do debate político na televisão. E nós entrevistamos no Rio de Janeiro o professor João Feres Júnior, que é cientista político e coordena o Manchetômetro, um site de acompanhamentos sediado na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um site de acompanhamento da cobertura da mídia, não só das eleições, mas de toda a cobertura diária que é feita pela mídia da política brasileira e da política internacional. É muito interessante, eu até recomendo às pessoas que acessem o Manchetômetro, porque ali eles têm uma noção de como anda essa cobertura da mídia em relação à política brasileira. Vamos ouvir, então, o João Feres falando especificamente sobre a cobertura da política feita pela televisão. Eu acho que a mídia, quer dizer, a maneira como eles cobrem a política, hoje em dia no Brasil, é tão enviesada, tão politizada no mau sentido do termo, tão militante, né? Eu acho que a mídia se comporta como um partido político de oposição, né? Que o interesse maior, de fato, não é discutir temas substantivos, não é, na verdade, desenvolver um debate público sobre assuntos que sejam importantes para a cidadania, mas é produzir um efeito eleitoral. Eu acho que o papel da televisão na desilusão da população com a política é muito grande. E não só da televisão, da grande mídia como um todo. Mas aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: meus estudos mostram que a grande mídia tem, na verdade, enquadrado, ou seja, descrito a política de uma maneira predominantemente negativa. Negativa aí é negativa no pior sentido possível, não é no sentido crítico, né? Mas no sentido de colocar a política como uma atividade que não merece respeito, desonesta. A corrupção sempre é a coisa mais importante para se dizer em relação à política. Ela sempre é vista do ponto de vista da corrupção e não do ponto de vista das coisas boas que ela traz, né? E então, isso, a televisão obviamente faz isso, os grandes jornais também fazem, mas aí você tem que ver o seguinte: a agenda dos grandes jornais, ou seja, o que eles noticiam e o que a televisão noticia é muito parecido. Meus estudos mostram isso. Não é à toa que, às vezes, as empresas que produzem o conteúdo dos jornais são as mesmas, como a Rede Globo, por exemplo, né? Ou a Bandeirantes, que tem rádio, televisão, tem alguns jornais. Então, a gente tem, na verdade, um sistema de propriedade de meios de comunicação aqui no Brasil muito não regulado, né? Completamente liberal, no mau sentido do termo, e muito concentrado. Então, o que você vê é, na verdade, pautas muito similares nos jornais e na televisão. E essa pauta pesadamente contra a política, no sentido pior possível, muito negativo. Eu acho que a televisão ela poderia ser muito melhor do que é, né?
Eu acho que, obviamente, o papel educativo, mas o papel educativo ele não precisa ser necessariamente facilitar as coisas extremamente, ou seja, ser muito pedagógica. Eu acho que ela poderia ser melhor se ela trouxesse mais debates, colocasse, entendeu, uma programação mais decente para a população como um todo, né? Tanto desde, e não precisa ser só no prime time, ou seja, no horário nobre, desde a manhã, entendeu? Desde o horário que as crianças assistem, que você tem quase nenhum programa educativo que se preze, né? Você só tem programas de qualidade muito duvidosa, eu acho. O problema central, para mim, da democracia brasileira é exatamente o da mídia, é da formação de opinião pública, porque nós temos aí um déficit muito grande. A gente tem uma mídia muito concentrada na mão de poucas famílias, né, que estiveram, inclusive, apoiando a ditadura militar no passado muito recente no país, e hoje em dia se comportam como um partido político, né? Ou seja, distorcendo, agendando e enquadrando de maneira muito distorcida as questões do debate público. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu acho que as pessoas que têm essa preocupação com a democracia deveriam, de fato, tentar mudar essa situação para o bem da nossa democracia, para o bem do país. Ele fala em déficit democrático, né? Eu acho que é isso, né? Concordo, gênero, número e grau. É a pura verdade. O grande problema da democracia brasileira é a democratização dos meios de comunicação. E ele fala nos meios de comunicação como partido político. Exatamente a mesma crítica que o Obama faz à Fox, que é uma emissora de direita nos Estados Unidos, e lá se pode fazer isso. Se aqui no Brasil acontece o mesmo, vão dizer que é bolivarianismo, né? Ele inclusive, se nega a dar entrevista, ou se negava a dar entrevista à Fox, justamente por essa partidarização da Fox. Não é? Exatamente. Quer dizer, eu acho, Lalo, inclusive tem um aspecto que eu acho que a gente tinha que tocar, que é em termos de qualidade do telejornalismo. Eu acho que esse é um ponto também fundamental, porque a qualidade do jornalismo que se faz no Brasil é muito fraca. É muito... Imagina, nós temos os mesmos programas desde que a TV foi inventada. Jornal Nacional... O Bom Dia Brasil é uma cópia do Good Morning America, que é o maior programa matutino dos Estados Unidos. Então, quando você fala da ausência de programas de debate, a gente também tem que ver que não existe muita criatividade no telejornalismo brasileiro, né? De valores mesmo também. no telejornalismo, não só nos debates, mas você está se referindo à cobertura diária. Geral. Né? E de valores que estão sendo passados, né? Vamos passando aí, dando uma de curioso, assim, eu assisto novela, sou obrigado a assistir novela, porque quando vem o horário eleitoral, ele entra no lugar da novela. Então eu tenho que ver o que as pessoas estão assistindo, porque eu vou me comunicar com aquelas pessoas. Sim. E os valores vêm numa decadência absurda. Todos os heróis das novelas agora são os piores vilões. Tudo, você assiste todas as novelas da Globo hoje, é só golpe, é o dinheiro a qualquer preço, é a irmã querendo ferrar a outra irmã, a mulher que era vilã. Mas, então... Chico, você que faz programa político, né? Eu vi os candidatos falando que o programa político eleitoral na televisão tem uma qualidade cinematográfica. Comparando com os programas de telejornalismo, não ficam muito aquém? Eu acho que ficam, claro. O programa eleitoral consegue ser... Melhor do que o telejornal. De qualidade técnica e de conteúdo, quer dizer, eu acho... Não é incrível? Claro, você vai criatividade e inovação, claro. É isso que eu acho. Claro. E os telejornais sintetizam de tal maneira os assuntos que você não sabe o que está acontecendo. Uma vez eu fiz numa aula que eu dei, eu fiz um experimento, né? Nós assistimos, eu gravei alguns telejornais e os temas eram os mesmos, né? O enfoque se diferenciava um pouco. E aí, quando eu acabei de passar, eu falei, bom, o que ficou dos telejornais? Ninguém sabia mais o que tinha acontecido, qual era o assunto que predominava, qual era a manchete, porque é tudo tão rápido, tão sintético, tão vazio de conteúdo, por conta do tempo, por conta da publicidade, por conta do enfoque. Então, não fica nada. O mais trágico é que as outras emissoras copiam o Jornal Nacional. Elas não chegam nem a dizer assim, olha, já que nós não estamos lá, vamos fazer diferente. Não, acho que foi a Record, né, que copiou até o estúdio, é tudo idêntico, o casal apresentando. Eu acho que o mais grave de tudo é assim, a sociedade é plural, né?
ela tem que estar refletida nos meios de comunicação, o pluralismo, ideias diferentes, visões diferentes sobre a mesma realidade, né? E não, isso não é dado, é um lado só, é um lado da moeda que está sendo contado. E as pessoas adquirem aquilo achando que o jornalismo é neutro. Ele não é neutro. Aquilo está sendo trabalhado cuidadosamente, tecido direitinho, bordado direitinho, para levar as pessoas a pensarem desta maneira. Às vezes, nos horários eleitorais, que são tão criticados, a sociedade consegue, pelo menos uma parcela, refletir e tomar um rumo diferente. Porque se não houvesse isso, os editorialistas são os mesmos, Não, curiosamente, nas últimas eleições presidenciais, já no segundo turno, os índices de audiência dos programas eleitorais cresceram muito, claro. O que mostra, o que demonstra o interesse. Pois é. Há interesse pela política. Agora, não da política da maneira como os telejornais mostram. Eu estava outro dia conversando com uma professora de telejornalismo da Universidade Federal de Pelotas. E eu estava falando para ela como está engessado essa coisa de reportagem de TV, que é assim, né? O repórter, aí depois tem o off, aí depois tem a passagem e a sonora. Sabe? Isso já era. Isso já era. Tem um telejornalista. Eu assistindo, quando eu assisto com meu marido, eu falo, bom, eu já sei o que eles vão falar, então eu já antecipo a fala do É impressionante, jornalista. Não é? Sabe, é muito quadradinho, é muito bem formadinho. E com toda a tecnologia que se tem hoje, se poderia fazer um telejornalismo muito mais sedutor pro Inclusive, já que você tocou desde o começo na questão da internet, com muito mais interatividade, né? Exatamente. Não, eu vi outro dia um canal que tem no YouTube de telejornalismo, que os repórteres andam com uma câmera que segura na mão, assim, né? Eu acho que se chama GoPro. GoPro. Então, a menina foi fazer uma reportagem estrangeira, foi fazer uma reportagem durante a Copa em Salvador, e ela pegou ônibus, andava com essa câmera segurando e narrando, e sentou no ônibus e disse assim, agora eu vou encontrar... Quer dizer, é fascinante, cativa a audiência. O sucesso do Mídia Ninja, nas manifestações de 2013. Agora, que eles passaram a copiar, né? Que a TV aberta passou a copiar. Agora, falando da Copa, eu acho que é até um ótimo exemplo. O que a mídia brasileira toda, 6 meses antes da Copa, disse? E nós tivemos vergonha de ser brasileiro, porque os estrangeiros vinham aqui, vexame, os estádios não iam ficar prontos. Segundo a Veja, os estádios ficam prontos em 2023. A manchete da Folha de São Paulo, no primeiro dia da Copa, era Copa do Brasil começa com seleção em alta e organização em xeque. Então o resultado foi exatamente o contrário. Durante 6 meses... se moldou, se fez a cabeça do brasileiro, foi de fazer a cabeça do brasileiro. E da imprensa estrangeira, que era uma desgraça. Das embaixadas, né? Tudo, então. E foi exatamente o contrário. E aí vem aquela coisa, como é que vai fazer um programa de debate político na televisão? Porque depois da Copa, o debate iria ser esse. Qual o papel da imprensa? O que a imprensa... Existe uma autocrítica? Onde a imprensa errou? Eles teriam que falar de si mesmos. Folha errou, o Globo errou, porque erraram, né? Aonde foi o fracasso foi dentro do campo. Fora do campo foi uma maravilha. Exatamente, deu tudo certo. Deu tudo certo. Olha, nós ouvimos aqui também, aqui em São Paulo, o José Roberto Toledo, que é colunista político do Jornal Estado de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ele fala um pouco desse nosso tema, mas faz uma propostinha, quer dizer, como a televisão deveria se comportar em relação a essa questão da política. Vamos ouvir o Toledo. Eu gostaria que nós tivéssemos uma programação mais como a da TV americana, por exemplo, onde praticamente todos os canais no domingo pela manhã só tem programas de discussão de política. A gente tem mais alguns, né? Tem alguns programas de entrevista em outras redes que vão ao ar de madrugada, que acabam atraindo o público. Já tivemos no passado mais programas que discutiam diariamente política, para quem é velho o suficiente, Ferreira Neto, Vamos Sair da Crise. Eu acho que faz falta. Eu acho que realmente, agora, é aquela velha história, né? Misturar a falta de fome com a falta de vontade de comer. Quer dizer, você tem uma geração que não se acostumou a ver política na televisão e, portanto, se você tenta quebrar isso botando um programa lá na grade hoje, ele fatalmente vai ter sérios problemas de audiência e daí você não consegue sustentar isso por muito tempo e daí você volta ao velho círculo vicioso, né? Então, eu não sei como resolver,
Provavelmente isso já está sendo resolvido com a TV paga ou os canais por assinatura ou pela TV Gato, com os programas específicos voltados para esse assunto, que talvez esteja acomodando o interesse desse público mais politizado, que tem interesse por discutir esses temas. Então, sobre esse aspecto, eu sou um pouco pessimista, porque se essa demanda está indo para a TV paga, é menos um motivo ainda para você voltar a ter esses assuntos discutidos na TV aberta. Pois é, criando gerações aí meio distantes, né, da política. Nós temos um exemplo bom disso, a TV pública argentina. E na Espanha, há uma obrigatoriedade do debate político na televisão. Né? Tem que ser. Então, será que é só através da lei que a gente resolve as coisas? Eu acho que aí essa questão é que existe a intenção de afastar as pessoas da política. Existe a intenção. Será que é intencional mesmo? Eu acho que é intencional. Até porque estudando a história do Brasil, você veja o que aconteceu com os governos, parafraseando lá o Mino quando fala Casa Grande e a senzala, sempre que tem alguém que está da senzala que vai ascender o poder, vem essa história da corrupção. As emissoras, de certa maneira, apostam na despolitização para continuar existindo. Claro, continuar existindo, porque se houver politização, as pessoas vão discutir o papel da televisão, vão discutir o papel dos jornais, vão exigir pluralidade de informação. Certo? Isso é a mesma analogia que o pai rígido, que não deixa o filho e a filha, educou os filhos dentro daquele padrão e não pode ver nada. Né? Quer dizer, um dia ele vai abrir a cabeça e vai... Mas o correto é você abrir para o mundo. Isso que explica essa onda conservadora que está tomando conta de setores importantes da sociedade brasileira. Muito bem. Eu lembro... Vera, só um instantinho. Garanto a sua palavra, logo depois do intervalo. O Ver TV faz mais uma pausa e volta em seguida conversando aqui sobre televisão e política. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença da política na televisão brasileira. E eu interrompi a Vera ao final do bloco anterior e agora a palavra é sua. Você estava lembrando aí um seminário que houve na PUC, é isso? Isso, na PUC e na USP a gente fez um seminário com pesquisadores argentinos e eles conversaram com a gente, era um seminário sobre mídia e democracia. E conversaram muito sobre a lei da mídia na Argentina, que é totalmente deturpada aqui no Brasil. Então, a visão que nós temos, o que acontece na Argentina, é a falta de expressão política, é o controle da presidente, enfim, do governo argentino em relação aos meios de comunicação. E um dado interessante que eles destacaram foi o futebol para todos, que era monopólio do Grupo Clarim, da TV fechada, e que houve Eles tinham que pagar, né? Eles tinham que pagar, claro, como toda TV fechada, você tem que pagar. É o pay-per-view. E aí o que aconteceu? A televisão, o futebol foi para a TV aberta, todos ganharam, todos, eu digo, cidadãos não precisaram mais pagar. E o governo, de certa maneira, também se beneficiou a partir das propagandas que eles começaram a fazer, porque eles não tinham espaço na TV do Grupo Clarim. Eu faço uma analogia com a reforma política e a reforma da mídia. Da mesma maneira que é difícil fazer uma reforma política com digamos, dentro do Congresso, com os congressistas de hoje, é muito difícil fazer a reforma da mídia com esses donos da mídia. Ninguém quer mexer no seu... Eu estou acomodado aqui, eu estou bem, eu não quero que mexa em nada, mas cabe à sociedade fazer esse processo de pressão para que haja uma reforma nos meios de comunicação no Brasil. Sobre a Argentina, Vera, nós fizemos um Ver TV discutindo a lei de meios da Argentina e é curioso, né? Aqui se fala apenas da questão da propalada, censura, etc. A lei tem 166 artigos. A lei permitiu uma ampliação do mercado de trabalho. Não sei quantas novas emissoras foram criadas pelo país todo, né, dando oportunidade de emprego, de trabalho para técnicos, produtores, jornalistas. E tem um aspecto interessante que antes as notícias chegavam nas províncias sendo da capital e agora não, as notícias das províncias são das próprias províncias. E a primeira televisão em língua mapuche, na região de Bariloche, é uma televisão na língua dos povos originários. Quer dizer, isso é tudo efeito da lei.
E o mais importante de tudo, né? Quer dizer, a pluralidade. Não existe um lado certo. Essa é a questão, não existe. O que a gente precisa ter são os vários lados para a gente poder formar o nosso... De certa maneira, essa questão da lei de meios no Brasil virou uma desculpa dos meios de comunicação para atacar o governo. É claro que vai porque ela não acontece e, no entanto, ela é usada o tempo inteiro. Até nas perguntas para os candidatos, né, Sinara? Exatamente. Foi embutida essa questão na pergunta para os candidatos. Brincando. Mas vocês estavam falando de rádio e quando eu falo que, ao invés da gente ficar esperando pela lei de meios, a gente tem que começar a se mexer, aqui em São Paulo mesmo eu observei que no dial da rádio tem 3 rádios bolivianas, que são da comunidade boliviana, provavelmente são piratas, e que eu estou até querendo fazer matéria para a Carta Capital sobre elas, e que estão lá, elas existem. Os bolivianos que vieram trabalhar em São Paulo, no Brasil, têm rádios deles. Eu acho que em relação ao rádio, quando eu estou no carro, eu sou viciada em rádio, né? De vez em quando você cai, de vez em quando não, você só cai em igreja evangélica. Virou. Né? Então, mesma questão dos espaços alugados uma concessão pública. Isso. Uma concessão pública é do público, né? É a questão pública. Exatamente. Né? Agora, eu também costumo dizer, né? O que me difere dos papagaios, além das penas verdes que eu não tenho, é que Deus me dotou de raciocínio. Então, eu não preciso apenas repetir, porque no papagaio, você fala a mesma coisa, ele vai repetindo. Eu também raciocino e posso consumir tudo que a imprensa me vende, processar no meu cérebro, porque Deus me deu, e fazer um juízo de valor diferente. Não precisa ser papagaio. Eu acho que também cabe a cada cidadão fazer uma reflexão sobre essa questão. Olha, nós fomos também às ruas de Brasília perguntar para as pessoas, o povo fala, né? Sobre o que elas acham que a televisão deveria, se elas acham que a televisão deveria abrir mais espaço para o debate político, fora dos períodos eleitorais. Né? Vamos ouvir e depois eu queria que vocês comentassem essa opinião colhida aleatoriamente em Brasília. Você acha que a televisão deveria dar uma atenção maior à atuação política fora dos períodos eleitorais? Sim, inclusive até nas escolas. Deveria ter, quando eu estudava, tinha uma matéria chamada político, sociopolítica. Hoje em dia não tem mais isso. Deveria ter, sim, a gente deveria ter consciência política, sim. Não acho necessário, não. Não acho desnecessário, assim, é naquela hora, né? Até porque o brasileiro não se interessa muito nisso. Até nem na época de eleição mesmo, eles não estão interessados tanto nisso. Muita coisa que fala na televisão é mentira. Tem coisas que os políticos falam, tem coisas que os políticos não falam e eles colocam. Isso é errado. Eles têm que colocar somente a verdade. E a gente não sabe quem está mentindo, se são eles ou são uma TV. Eu acho que eles manipulam as pessoas e falam somente o que eles querem. Porque eles só lembram de alguma coisa no período da política. Depois eles não falam mais sobre política. Acho que as pessoas ficam descrentes com o que acabam vendo, porque ultimamente passa muita bobagem na televisão. Eles não mostram a realidade, o que realmente precisa. Muitas coisas acontecem fora da televisão que a gente não está vendo. Mas quem lê jornal, quem acompanha jornal, sabe o que está acontecendo. Na mídia devia ter mais informações de como eles queriam, a população deveria participar mais. O que a população acha sobre a política, o que a população está achando. Que a população precisa de participar. Eu acho que a política faz parte da nossa sociedade, do ser humano e não a política partidária, né, mas a política em termos de melhoria para a sociedade, para o cidadão. A forma como os políticos às vezes tratam os temas importantes, saúde, educação, segurança, acaba com que faz com que a população acabe ficando desacreditada. Eu acho que entenda a política de uma forma que não é adequada, entendeu? Que bom se a gente tivesse mesmo a informação real sobre política, a gente não tem. Então, assim, nós brasileiros já não gostamos do papo política. Papo política, religião é briga, entendeu? A gente não olha como uma forma saudável. Então, se a gente debatesse mais, se tivesse mais essa verdade na mídia, nos jornais e programas e tudo mais, eu acho que a população iria entender muito mais de política, saberia muito mais o que é essa questão de privatizar, de não privatizar, de bancos, se os bancos estão financiando ou não. Eu acho que entenderiam muito mais, sacou? Eu queria ouvir você sobre esses comentários, mas me chamou a atenção, uma das moças falou assim, na época da política. Essa é uma coisa que se ouve muito pelo Brasil afora. As pessoas dizem, não, porque esse é o ano da política.
Eu acho isso sintomático, eu queria ouvir a opinião de vocês. Quer dizer, as pessoas associam política apenas às eleições. É mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Porque, na verdade, quer dizer, fora do período eleitoral não tem política. Claro. E como é que você pode gostar de uma coisa que você não conhece, que você não tem informação? Essa é a questão. As pessoas não podem, elas não gostam da política porque elas não têm a informação dos diversos do viés da política, né? Então, acho que é isso. A única informação que chega aqui, a política é uma coisa feia, ruim, que só tem corrupto. Você não pode, e que vem nos períodos da política. Que é o período eleitoral. Claro, se você substituir os debates, eu adoro futebol, sou corintiano, da Gaviões da Fiel, vou no estádio, adoro, mas se você substituir, não tem nada contra o futebol, você substituir uma parte dos programas de futebol por programas de debate, de divergência de ideias políticas, as pessoas vão se aproximar. Então, acho que para mim é uma questão deliberada, não sei o que vocês acham. Eu acho que... Na verdade, as pessoas temem um pouco que seja chato, né? Eu senti nas meninas mais jovens ali que eles temem que seja chato. E falando de futebol, tem programas de futebol bons e chatos. Chatos também, claro. Então, assim, eu acho que tem que ter uma fórmula de captar esse jovem que está desinteressado. Tem um programa que é eminentemente político, que, aliás, é copiado, o CQC, né? Que vem de uma fórmula, acho que a TV Argentina que criou e foi... Na década de 90 fazia sucesso na Espanha, agora chegou no Brasil. E era um programa de política, só que é um programa de política não para debater a política, mas para fazer pouco de políticos. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, não é que as pessoas estejam desinteressadas, eu acho que elas temem que um debate de política na TV seja chato. E eu acho que o CQC, de certa maneira, prova que pode não ser chato, que se pode fazer sem ser chato, né? O grande problema é que o CQC passa muito tarde, né? Então, os debates possíveis... Claro, é uma fórmula diferente para fazer política, mas tem um conteúdo de também... Não é criminalizar, não, mas é desprezar. Desprezar a palavra boa. Isso. Desprezar a política. Não era para debater política, era simplesmente para, de certa maneira, fazer bullying de político. Ir lá fazer pergunta para o pobre do coitado do deputado saindo lá esses deputados mais simples, né? Não é como é que chama lá em Brasília? O baixo clero. Acho que nem tem mais isso. E perguntavam, pergunta de almanaque, né? Qual é a distância da Terra para a Lua? Acho que o grande problema é que nós, brasileiros, só participamos na época das eleições. Então, é um problema do nosso sistema político. O espaço de participação é muito restrito, né? Eu acho que as famosas jornadas de junho de 2013 nos mostrou uma crítica que aqueles movimentos que eram mesclados, agora a gente vê, haviam tendências mais progressistas, de movimentos de estudantes, do movimento passe livre, mas ao mesmo tempo você tinha movimentos mais radicais de direita lá. Que queriam acabar com a democracia. Exatamente. No fundo, então, eu acho que foi um momento de crítica política, de crítica à representação, de crítica aos partidos políticos. É uma bela discussão para a TV, não era, Vera? Nossa, Nossa, se é. Já discutiu isso na TV? Não teve essa discussão, não teve essa discussão. Houve um Roda Viva com o menino os dois meninos do Mídia Ninja e do Passe Livre também, dois, e fez bastante sucesso. É isso que eu estou falando, que eu acho que tem que captar o interesse dos jovens para um formato que não seja chato. E chato, quer coisa mais chata que o programa do Datena? É chato pra mas está caindo a audiência. E olha que eu tenho visto, de vez em quando eu vejo esse SPTV e existe uma datenização do SPTV. Claro. Eles estão copiando o mesmo estilo de narrado do Datena. Isso começou aquele programa o Aqui Agora. Lá atrás. Então veio com essa coisa da violência. Alto, vamos refletir. Isso é uma questão da reflexão. Num país de 7 milhões de quilômetros quadrados, é isso, né? 200 milhões de habitantes, em algum lugar do país, todo dia, está acontecendo alguma coisa escabrosa. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões. Alguma coisa, em alguma cidade, em algum local, aconteceu alguma coisa escabrosa. Degolaram uma cabra, e durante 2 horas ficam falando aquele assunto. Então você sai de casa, parece que a qualquer momento você vai ser degolado. Então, isso é o que eu digo, mostra-se. Não é que aquilo não existiu. Existiu. Aquilo é uma parte da realidade. Precisa mostrar a outra parte da realidade. E a população brasileira está sendo informada por pequenas partes da realidade. Essa é a questão. Exatamente. E da sociedade, né?
É uma parte da sociedade. Da realidade da sociedade. Porque a imprensa, ela representa a elite, né? Eles são da elite e representam a elite. Não reflete uma parcela grande da população. Claro. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria pegar um gancho aí da Sinara. Você aponta uma questão importante. Quer dizer, como é que você pode, depois de ver as pessoas, e principalmente os jovens, meio arredios à política, como é que você pode trazê-los para a televisão e também para a internet e tal, com esses recursos tecnológicos que nós temos, e mais do que isso, com a criatividade dos nossos produtores, não é? É possível. Nós já fizemos novelas. Vamos dar um exemplo de novela. Tinham novelas que discutiam questões políticas importantes, né? O Roque Santeiro, o Bem Amado, o Que Rei Sou Eu. Você discutia. Não estou nem falando de jornalismo, estou falando de televisão, programas humorísticos lá de trás que discutiam. Jô Soares, Chico Anísio. Ele fazia programas humorísticos bem politizados. O Jô era muito melhor fazendo humorismo do que fazer hoje o programa que ele faz hoje, né? Não tem nem dúvida nenhuma. Verdade. Então, digo, no jornalismo também você tinha debates mais. Até o falecido Ferreira Neto, que foi mencionado pelo Toledo. Que era um conservador, mas ele ali sentavam de cada lado 3 posições diferentes das outras 3 aqui, quase se engalfinhavam, tinha audiência. Como é que está o capítulo da reforma da remessa de lucro? Existem vários projetos no Congresso. Mas hoje continua o mesmo de 64? Eu acho que basicamente não mudou. Não mudou nada? Não. Quer dizer que basicamente o que motivou o movimento 64 permanece? Basicamente não mudou. Quer dizer, que nós estamos pagando, por exemplo, por grifes de marcas estrangeiras. O cidadão usa uma gravata, Pierre Cardin, que tem uma marquinha, uma bolinha, e nós estamos pagando por essa marca. Ele usa um jeans que se chama US Top, ou qualquer outra marca, e nós estamos pagando pela marca. Agora, o pano é brasileiro, quem costurou foi o operário brasileiro, pois é, mas quem quando fez o pano calçado foi nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não é? Então, nós estamos pagando esta remessa de lucros que tira do país aquilo que o país precisa para viver. Deputado, o senhor falou dos seus projetos na Câmara, eu também tenho um projeto. Venha a nós e ao vosso reino nada. Quer dizer, quando nós pagamos, gritamos, mas quando nós exportamos, achamos uma maravilha. Calçados, jeans, que nós estamos exportando. Quer dizer, então é preciso saber que isso é uma troca de interesses. Não é isso, não. Quer dizer, acho que você não entendeu. Os calçados brasileiros, quando nós não recebemos grife, não recebemos nada? Não. Quer dizer que o sapato vai para lá de graça? Como é que é? Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, existe uma gravata que é feita no Brasil, com pano brasileiro, com operário brasileiro, mas porque leva uma marca, Pierre Cardin, nós estamos pagando por essa marca. Isso é fato. Não sei se pagamos, mas que ela existe, nós estamos pagando. Você é Ferreira. Bocanas. Bem lembrado, eu acho que foi bom lembrar o Ferreira, porque a gente lembrou a Maria Lídia no começo do programa, mas o Ferreira fazia também o debate. A gente fez algumas coisas lá na Carta, um programa chamado Programa Piloto, que eram 4 pessoas debatendo e que teve muita audiência na internet. Eu queria ver com vocês acham que... Eu acho que vai ser desde sempre, essa coisa de junho, só aquela confusão, que era uma coisa e virou outra, foi usado para uma terceira e uma quarta. Eu acho que é bom essa confusão. Agora, foda que, claro, que a oposição, seja lá qual for, sempre vai ser contra, sempre vai ser a favor de protesto que estiver rolando contra o governo na hora. Então, vamos se aproveitar hoje. Eram apenas 4 pessoas trocando ideias. Eu acho que existe uma demanda disso. Eu acho que a dificuldade é achar o formato. É que tem uma coisa, sabe que assim não existe. Não, e eu acho que também é a divulgação, né? Claro. Não, mas às vezes você faz, mas ninguém fica sabendo. Existe uma coisa perversa na televisão que diz, o povo não quer ouvir isso. Quem disse? Quem falou? Não, quem falou? A menina falou, o brasileiro não gosta de política. Falou? Não é verdade. Mas quem falou? É uma generalização falsa. O povo quer ver sangue na televisão. Agora, com o Twitter, existe um fenômeno muito interessante. Você conhece o Twitter, então as pessoas estão vendo TV e acompanhando e comentando pelo Twitter. O canal ou a emissora pública que lançar um programa de debate político vinculado ao Twitter, eu acho que tem bastante chance de sucesso. E tem uma outra coisa, professora, que eu acho que é importante. A questão da
formação, educacional. Nós desconhecemos a história do Brasil. Nós não aprendemos história verdadeira do Brasil nas escolas. É verdade. Aí vem a formação. Como é que você pode se interessar por uma coisa que você despreza? Que você nem tem informação. Você não sabe... As pessoas não sabem o que aconteceu com o Getúlio, com o Juscelino, Jango. Outro dia... Há um problema, nós estamos encerrando o programa. Há um problema que eu gostaria até de ver discutido em outra oportunidade. As pessoas não sabem as diferenças entre votar para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Vereadores. Isso não passa na escola. Este é o papel, eu não digo pedagógico, mas esclarecedor. É obrigação da mídia, obrigação da escola. Não é obrigação do horário eleitoral explicar para você que está em casa que senador não faz ponte nem viaduto, como nós vimos recentemente na campanha para o Senado. Você assistia a campanha para o Senado, era uma campanha presidencial, né? Olha, nós chegamos ao final do programa. Muito obrigado a vocês três pelos esclarecimentos. Espero que o telespectador vá assistir após esse debate, essa nossa conversa, com um olhar um pouquinho mais crítico, o telejornalismo brasileiro, principalmente as informações políticas. Menos de papagaio, né? Muito obrigado também a você que nos acompanhou de casa. Lembrando que todos podem também entrar em contato com o Ver TV através das redes sociais, Facebook, Twitter, ou diretamente através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Até a próxima semana com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!